é o foco em nós. Nós precisamos, não é que, porque o Evangelho diz assim, não, pensar primeiro no outro, sem dúvida. Quando se trata de amar, quando se trata de dar, é o outro. Mas quando se trata de conversão, a primeira pessoa da sua casa que precisa trabalhar e se converter é você. Por isso que se nós formos olhar o supra-sumo da doutrina cristã, que está no capítulo 5 de Mateus, você vai ver lá Jesus falando as máximas da vida cristã. E uma das máximas é a gente não julgar, não colocar o dedo, apontar o dedo para ninguém, mas a gente poder olhar para si. E aí a grande sabedoria que vem de Deus, a arte de eu me conhecer, a arte de eu conhecer que eu sou pobre pecador, que eu sou um vermezinho, que eu sou capaz das piores coroas. São Francisco, o grande São Francisco, o humilde São Francisco, o tão conhecido São Francisco. O franciscanismo se tornou uma das maiores, na época da igreja, uma das maiores ordens religiosas da igreja. Ora, São Francisco dizia, eu me lembro quando eu fui uma vez em Assis, e um sacerdote especialista em São Francisco, ele disse, São Francisco dizia, basta um pequeno momento sem a graça de Deus que eu sou capaz de fazer as piores coisas. Santa Teresa d'Ávila, se você vai ler os livros dela, ela fala de outra coisa. Eu, esta pobre, esta coitada, esta miserável, esta tendenciosa para as minhas maldades. Então, quando você vê isso, você diz, poxa, como é que os santos veem isso? Dizem isso de si, e eles são tão santos, porque eles são pessoas que descobriram o segredo da coisa. O grande segredo da coisa é a busca de Deus, a busca incessante de Deus. Miserável, pecador, não saber o que fazer, nós não sabemos. Quando vê um filho, uma filha, que você educou a vida toda, de repente deu um revertério na cabeça desse jovem, e ele não quer mais saber das coisas que você gostaria que ele soubesse, que ele fizesse. O seu marido que não vem para cá, você insiste tanto e ele não vem. Qual é o grande segredo? O grande segredo está na máxima da vida cristã, que é amar. Qual é o grande segredo para conquistar o seu filho, o seu marido, a sua esposa, seus amigos? É amar. Então tem gente que diz assim, traz o padre fulano de tal para ele orar na cabeça do meu filho, e ele orando na cabeça do meu filho vai expulsar Satanás e todos os anjos decaídos que estão dentro do seu filho, de igreja do seu filho. Tão pequenininho, quando é que vai caber tanto demônio dentro dele? Às vezes os demônios estão dentro de você e lhe impedem de amar aquela pessoa. Porque Jesus Cristo não fez outra coisa no Evangelho a não ser amar. Jesus Cristo dormia amando, acordava amando. No sono dele, ele amava, entendeu? As atitudes de Jesus constantemente eram atitudes de amor, de misericórdia. Então, por isso, quando os santos começaram a olhar para eles mesmos, os seus defeitos, e não os defeitos dos outros, eles passaram a gastar menos energia, né? Eles fizeram uma economia de energia, porque se você ficar olhando para os outros, falando mal de todo mundo, olhando o tempo todo para as outras pessoas, você gasta muita energia com isso. O
economiza essa energia, começa a olhar para você, para dentro de você, e olhar para dentro de você. Pronto, tipo, então é só eu olhar para dentro de mim e a minha fé vai crescer. É só isso? Não. Nessa hora, porque aí eu sempre gosto de dizer isso, quando eu estou falando da personalidade de Jesus tem um mau gosto incrível. Mau gosto. Sabe por quê? Eu gosto disso. Gosto de um vermezinho. É muito mau gosto. Deus me amar é um mau gosto incrível. Mas o amor dele é algo fora do normal e sobrenatural. Na hora que você se decide por Deus, sai de baixo, porque Deus vai se dedicar absolutamente ao teu crescimento. Uma vez eu fui me aconselhar com o Dom Antônio, e Dom Antônio disse assim: Timbó, o mais interessado na nossa conversão é Deus. Eu acho que ele passa 24 horas, na verdade eu acho que ele passa 48 horas por dia, porque dizem que no céu não tem 24 horas, tem 48 horas, de tanta coisa que Deus precisa fazer na vida da gente. Mas se nós deixarmos Deus, e por favor Deus, fazer uma obra em nós, porque quando a gente vai adorar a Jesus, por exemplo, a pessoa fica ali. Eu vejo às vezes algumas pessoas adorando a Deus, aí abre um livretinho, aí abre uma devoção, aí reza o texto, aí faz várias coisas diante de Jesus sacramentado. Várias coisas. Mas quando você olha para algumas pessoas e vê pessoas que vão adorar e simplesmente ficam ali, porque na verdade na adoração é Deus que vem ao nosso nome. É uma adoração, a gente adora Deus, a gente se esforça, mas é Deus que vem ao nosso nome. É Ele que vem. Então não precisa você se espremer muito, não. Não precisa você, meu Deus, Ele que vem ao teu nome. É Ele que tem interesse em você. Fazendo estudo sobre o ser humano e sobre essa questão de autoconhecimento, eu comecei a fazer um estudo sobre o ego. O culto ao ego, o culto ao eu, ele é hoje vamos dizer, a maior dificuldade que o ser humano e a humanidade enfrentam. Por causa do ego, do culto ao eu, as pessoas entram em guerra, as pessoas se separam, as pessoas, pai deixa filho deixa pai, marido deixa esposa. Por causa do ego, do culto ao eu, por causa dessa coisa de que eu quero aparecer, eu quero prevalecer, eu sou a pessoa mais importante, você não me respeitou, você não sabe quem eu sou, como é que você faz isso comigo? Então é um culto ao eu. Esse culto ao eu, ele é um dos piores malefícios que existe na humanidade, na sociedade, na comunidade, na igreja. E dizem que o ego, ele é o último que morre, né? Porque assim, dizem que biologicamente vai morrendo os órgãos, né? Mas dizem que o cérebro é o último que morre. Morre pelo coração, o cérebro é o último que morre. Mas dizem alguns especialistas que não é o cérebro o último que morre. O último que morre é o ego. Porque de se bobear e deixar a tampa do caixão um pouquinho aberta, o ego ainda escapole e ainda vai no McDonald's tomar um sorvete e comer um McDonald's feliz.
Porque o ego, ele é esse lado do nosso ser, que por um lado deveria ser bom, que você se respeitar, se amar, isso é importantíssimo, porque você é criatura de Deus, você é filho de Deus, você tem dons, você tem capacidades, e basta só. Só que o culto ao eu, ele vai levando, por exemplo, pessoas vão entrando, por exemplo, é o principal vilão que causa as angústias. Pessoas hoje entram em depressão e angústia por causa do culto ao eu. As pessoas olham tanto para si, que esse olhar para si, esse culto ao eu, vai levando as pessoas à angústia, à depressão, vai levando as pessoas à desonestidade. Por que que tanta gente nasce honesta e começa a viver uma vida fora da honestidade? Porque elas não se satisfazem mais só com aquilo, elas querem aquilo, aquilo outro e aquilo a mais.